for, e abençoado ele for. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Senhor, eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, e nada vai impedir a ação de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Senhor, eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, e nada vai impedir a ação de Deus sobre mim. Glória a Deus, aleluia. A ação de Deus sobre mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus, adora Ele. Glória a Deus. Então podemos triunfar sobre a morte e viver, triunfar nas batalhas e vencer, triunfar na fornalha e escapar das promessas de Deus, triunfar infinitamente mais, é louvar no triunfo e ser capaz, e dizer eu sou mais que vencedor. Foi pra isso que Deus me chamou. Com triunfo mesmo em meio a partir eu louvo, com triunfo vou passando pelo mar mais alto, com triunfo Deus me dá o troféu da vitória, com triunfo eu vou cantar junto com os anjos na glória, com triunfo hoje canto para o mundo ouvir, porque nem o poder da morte pode me impedir. Deus em mim é tudo e nada pode me abalar, porque em todas as coisas Deus me faz triunfar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Morte, Ele triunfou, tem poder e autoridade para fazer ressuscitar. Deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Com o som da sua voz o morto revivia. E hoje Ele está aqui pra milagres operar. Pois na cruz venceu o inferno e a morte, e a chave tirou de lá. Destruiu as cadeias do inferno e nos deu esperanças. Até mesmo na morte não podemos Triunfar. Oh, glória a Deus, aleluia. triunfar sobre a morte E viver, triunfar nas batalhas e vencer, triunfar na fornalha e escapar nas promessas de Deus, triunfar infinitamente mais. é louvar com triunfo e ser capaz, e dizer eu sou mais que vencedor. Foi Pra isso que Deus me chamou. Com triunfo mesmo em meio a partir eu louvo, com triunfo vou passando pelo mais alto, com triunfo Deus me dá o troféu da vitória, com triunfo eu vou cantar junto com os anjos da glória, com triunfo hoje canto para o mundo ouvir, porque nem o poder da morte pode me impedir. Deus em mim é tudo e nada pode me abalar, porque todas as coisas Deus me faz triunfar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Minha Glória a fé Deus! está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, a palavra mais fácil, mais forte, Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Ô Pai! Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, nunca respondido. Você não conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere,
Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo e está enviando consolo pra sua essas lágrimas no rosto e tenha calma, espera a paciência do Senhor, e vai passar. Eu sei que essa luta vai passar, tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa esperança em você morrer. Você precisa ter e vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Ficamos de pé em reverência ao nosso Deus. Números 21, do verso 4 até onde o Espírito nos conduzir. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fartio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Até aqui, amém. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor com suas palmas. Muitas das vezes, irmãos, falamos sobre o poder que há na nossa língua, e nós temos que cada dia observar o que se é pronunciado no nosso dia a dia. O povo de Israel, eles tinham acabado de sair de uma vitória muito grande. Eles disseram para Deus, no início do capítulo 21, você vai ver eles lutando contra os cananeus e destruindo os cananeus. E ali você vê, o povo de Israel tinha feito um voto para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor, nós fazemos um voto diante de Ti, o Senhor nos deu os cananeus,
nós vamos destruir tudo deles, não vamos deixar nada. E ali eles fizeram esse voto com Deus, fizeram vários sacrifícios em forma de agradecimento, foram à guerra, lutaram e venceram da forma que eles pediram. E essa palavra, ela nos faz refletir, nós como pessoas, porque muitas das vezes nós estamos abençoando ou louvando a Deus. Muitas das vezes nós estamos, como diz Tiago, capítulo 3, com nossa boca nós bendizemos a Deus, mas com a nossa boca nós amaldiçoamos os homens que são a imagem e a semelhança de Deus, como disse Tiago. Então nós, povo de Deus, nós temos que olhar para esse texto e observar a nossa boca. Nós estamos por quê? Porque existem coisas que Deus, Ele permitiu a esse povo, o povo de Israel, pelo pecado da murmuração deles. É algo que Deus está falando claramente com esse povo. O povo tinha acabado de se alegrar porque venceram uma guerra muito grande, mas pouco depois o povo, ele vai chegando lá no lugar praticamente de onde eles saíram, lembra? Em Êxodo capítulo 12, por ali você vai ver o povo saindo da onde? Do Mar Vermelho. E aí Deus faz o povo rodear, você sabe dessa história? Por 40 anos o povo rodeia ali pelo Egito, pelo deserto, passa 40 anos andando em círculo, até aprender a chegar na terra que ele tinha prometido, que era Canaã. Então o povo aqui nesse momento, a Bíblia diz que eles se indignaram, igreja. Eles se irritaram com aquele momento, porque quando eles saem, não se sabe exatamente quanto tempo eles já tinham andado, eles passam um determinado tempo, e quanto menos eles esperam, eles estão aonde? Em frente ao Mar Vermelho novamente, ali em outro local chamado Ó. E ali eles olham, mas espera aí, nós não saímos, está um tempo, já não tem um tempo que nós andamos, nós não acabamos praticamente de sair desse lugar. E aí o povo vai murmurar, olha. E aí essa murmuração é pesada. Por quê, pastor? Porque a murmuração do povo israelita acarretou que Deus permitiu vir serpentes abrasadoras. O texto, é claro, ele diz que Deus enviou serpentes abrasadoras no meio do povo. Quando se parece que não, vem as serpentes mordendo os israelitas e muitos caindo já mortos. Não tinha mais como escapar. E aí o próprio povo chega a Moisés, o que foi que nós... Olha, interessante. Quando não se vigia no nosso linguajar, na nossa boca, ele vai perguntar, mas meu Deus, o que é que eu tenho pecado? O que é que eu tenho feito? A Bíblia diz, irmãos, que primeiramente nós escolhemos o que nós plantamos. Se eu plantar uva, na verdade, se eu plantar a fruta, o pé de uva, eu vou colher uva. Se eu plantar um pezinho de maçã pela semente, vai nascer maçã e eu vou colher e vou me servir dela. Então, o povo de Israel, em determinado momento, louvava a Deus. Mas, quando se passou alguns momentos depois, eles esqueceram da graça, da glória, da bênção de Deus, e aí foram murmurar, falar contra Deus. Você sabe o que significa isso? É dizer, rapaz, esse nosso Deus, rapaz, onde é que está Deus nessas horas? Nós estamos aqui morrendo de fome, nós estamos aqui no meio do deserto, no sol quente, nós estamos aqui morrendo, não tem água, não tem carne para nós comer. Era isso que era falar contra Deus. Aí vamos para onde? Para o intercessor. Quem era o intercessor? Moisés.
E Moisés fez aquele monte de sinal lá na terra do Egito. E cadê agora Moisés? Moisés não faz um milagre para nós. Ele não faz brotar água da rocha de novo. Ele não faz descer carne de novo para nós. Aí o pior, a reclamação daquilo que Deus já tinha dito, dado para eles. Aí ele diz o quê? Nós estamos cansados desse pão, viu, irmão? Maná do céu. O maná do céu, o povo israelita chama de pão vil, que é como se ele estivesse dizendo: esse pão velho significa que nós já estamos abusados. Não tem aquelas pessoas que já comeu bastante uma comida, aí ela diz assim: rapaz, não quero mais comer isso aqui não, porque eu já estou enjoado, eu já estou vendo essas coisas na minha frente. Então os israelitas pecaram contra Deus e depois ficaram perguntando: o que nós pecamos? Olha, as cobras matando o povo e eles perguntando. Aí o Senhor vai falar com Moisés: não, Moisés. Mas Moisés sabia que o povo estava morrendo, era por causa da murmuração deles contra o próprio Deus. Então, nós, povo de Deus, nós temos uma meta para chegar no reino dos céus: é o vigiar os nossos lábios. Porque muitas das vezes nós somos tentados, é nesse estado que o povo de Israel também teve, que é o estado de indignação. Quantas vezes nós temos que controlar nossa boca pela indignação que aconteceu ali perto de nós, na nossa frente ou com a gente mesmo. E ali, naquele momento, o que vem eu vou falar, eu vou explodir, eu vou... Muitas das vezes você tem controle. E a gente pensa que pecado é só prostituição, é adultério, é roubo, é isso, é aquilo outro. Existe também os pecados das palavras. A Bíblia diz assim: não se ache na nossa boca nenhuma palavra torpe, que é as palavras de baixo calão. As palavras como o ímpio. O ímpio fala todo tipo de palavra imunda que ele pensa, ele fala. O crente não, ele tem um filtro na boca, porque o Espírito Santo nos dá esse filtro. E qual é esse filtro, pastor? É o filtro de quando vem aquela velha natureza dizer: eu vou já xingar, eu vou já falar, eu vou já brigar. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: não faça isso, guarde sua boca, porque a Bíblia diz que ela tem que produzir bênçãos e não maldição. Jesus, ele dá um verdadeiro discernimento, dizendo: pode porventura de uma mesma fonte produzir águas doces e águas amargas? Então a resposta lógica é não. Então nós temos que produzir aquilo que se representa de bom, que são águas doces, que são águas saudáveis. Então existe sim, queridos irmãos, alguns castigos, como aconteceu quando se pronuncia palavras contra Deus, quando se murmura contra Deus. Existem várias consequências que podem acontecer com pessoas quando ela diz algo contra Deus. Existem relatos aí de homens que desafiaram Deus, achando que era alguma coisa, achando que era o bambambam da história, porque era famoso, porque tinha de riqueza, e alguns já faleceram, Você já deve ter visto um vídeo bem interessante de atores famosos, de pessoas que se diziam famosas, e que quando era levado até a palavra de Deus, quando era levado a ouvir as coisas de Deus, ele dizia o que? Não preciso desse teu Jesus. O outro disse: se eu tiver a vitória, nem Deus não tiraria ele da cadeira. Todos eles morreram. Alguns cantor que famoso, entre aspas, dizia, cantou uma música: não impeça ele, porque ele vai na estrada para o inferno e não sei o que mais lá. É uma música que ele compôs. E foi triste a história desse homem, da forma que ele morreu.
Então, meus irmãos, existe sim preço quando se não controla aquele órgão que a gente pensa assim, mas pastor, não tem como, é no impulso. Pois peça ao Espírito Santo que ele tem um fruto chamado domínio próprio. Esse domínio próprio, ele nos ajuda a controlar a nossa ira e controlar os nossos lábios. Porque nós, irmãos, nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, mas sim o que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. Amém? Então, igreja de Jesus, a palavra de Deus nos orienta. Moisés orou pelo povo, e aí Deus mandou que ele fizesse essa serpente, colocou no arco todo aquele que foi ferido das serpentes abrasadoras. Eles olhavam para a serpente de metal e eram curados. Não era ela que curava, era o Senhor, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Amém? Então, muitas das vezes, queridos irmãos, não é todas as vezes, mas a gente tem que entender: existem coisas que Deus permite devido à falta de um arrependimento pelo pecado de falar, de dizer algo. Por exemplo, nós vemos no Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, o Senhor diz: não falarás falso testemunho. É um pecado, mas tem muita gente que ela pega uma conversa de uma esquina e leva para outra, e ali ela está pecando, mas a mente dela não diz. A Bíblia diz: levantar um falso testemunho é um pecado, e isso acarreta às vezes até na doença de uma pessoa. Então, nós, a igreja, o povo de Deus, irmãos, os nossos lábios são santos pelo Senhor. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer se eu porventura algum dia errei, pequei, falhei nas minha indignação, no meu momento de falha? Peça perdão ao Senhor, porque Ele a Bíblia diz que é aquele que pecou, peça perdão ao Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar. João disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se com todo pecares, teus advogado fiel e justo, que vos purificará de toda injustiça. Então esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. E nós, quando nós pensamos: mas eu não fiz esse tipo de pecado, eu não fiz esse outro. Mas quem sabe, meu irmão, como pessoa, você agiu no impulso, você falou uma palavra, você talvez falou alguma coisa que não era de Deus, você talvez falou uma coisa que a sua mente não raciocinou. Isso aqui, você falou uma coisa, pode ter ido até a presença de Deus, e Deus permite, porque assim, irmãos, quando se faz algo que abre brechas no mundo espiritual, o diabo ele tem permissão para fazer alguma coisa na vida das pessoas, viu? Então, quando se abre brecha, sabia que a sua vida ela é como um muro diante de Deus e diante do diabo. Diante de Deus, ela é o Senhor que blinda a nossa vida no mundo espiritual. E diante do diabo, ele não tem poder para te atacar, a não ser que Deus diga: está permitido, como aconteceu com Jó. Mas existem brechas que não é o Deus abrindo, é nós mesmos abrindo. É por isso que vem os ataques, é por isso que vem enfermidades que não se curam, é por isso que vem muita coisa que a pessoa diz: mas eu estou com tantos anos. Às vezes é um arrependimento que ainda não aconteceu, é um pedido de perdão que ainda não apareceu, é algo que está faltando para que Deus faça o mover. O povo de Israel todo se arrependeu, se arrependeram de ter chamado o pão maná do céu de vil, e se arrependeu de ter murmurado contra Deus e contra Moisés. Aí o Senhor mandou a solução, tá certo? Nós, a igreja, vamos agora ficar de pé diante de nosso Deus.